A política não é, né, o ambiente da pureza ética e moral. Aliás, essa visão jacobina da política era algo que sempre me incomodava muito no bolsonarismo e eu denunciava isso. O que essa pesquisa mostra é exatamente a resiliência do presidente. É impressionante. Um terço, né? E eu acho que a gente não está pronto para dizer que um terço desses que defendem ainda o presidente são todos gado ou fanáticos. Então a gente tem que justamente fazer uma análise mais fria, sem paixão, do que está acontecendo. E aí a gente vai concluir talvez isso, né? Veja, eu acredito, junto com a maioria, que o ex-ministro Moro tenha mais credibilidade em termos daquilo que diz, da sua palavra, do que o presidente. Mas isso não impediu muitos de se decepcionarem com o Moro pela forma como ele saiu. Isso foi o caso, por exemplo, do vice Hamilton Mourão. Ele denunciou essa forma que ele considerou equivocada do Moro de agir. E por quê? Vamos de novo, né? Política não é lugar para idealismos e para ingenuidade, né? É um lugar para pragmatismo. É curioso que são aqueles mesmos jornalistas que cobram pragmatismo na hora de falar da China. Veja que a China está sendo acusada por tudo e todos, a Alemanha intensificando o tom, Estados Unidos, são todos grandes parceiros comerciais, a Austrália, o primeiro-ministro Morrison falou de espiões chineses infiltrados dentro da política australiana, olha o grau do negócio. E na imprensa brasileira a gente não vê nada quase sobre isso. Porque se criticar a China, logo vem toda a turma da torcida chinesa falar, calma, que são nossos maiores parceiros comerciais, né? Então não podemos criticar. É mais ou menos isso, é pragmatismo, não dogmatismo. Então eu acho que tem muita gente que olha para todos esses defeitos do presidente e olha o seguinte, qual é a alternativa? É o quê? Voltar ao PT? Abrir o caminho para uma oposição cínica, oportunista, de centro-esquerda, liderada pelos tucanos, que sempre foram pusilânimes ou cúmplices do próprio PT, nunca souberam enfrentar direito a corja socialista que quase destruiu o Brasil e nos levou na direção da Venezuela. Então, pelo menos, eles olham vários ministérios técnicos, eles olham várias diretorias de estatais, gente da melhor qualidade, né, vários nomes, o primeiro, segundo e terceiro escalão de equipes, gente muito boa e séria. Então é uma questão de pesar custo e benefício. Eu não acho que seja um terço de fanáticos, um terço de gado. Acho que isso é uma minoria lá de turma que chama de mito, de fato e tudo. O resto está fazendo uma análise muito pragmática, ao gosto de tantos jornalistas. Estão olhando e falando o seguinte, vem cá, a alternativa que tem é tudo pior. Política não é, repito, lugar de idealismo. E veja, para referências morais, éticas e morais, nós temos pastores, padres e, de preferência, quero crer, nossos pais, a família. Ninguém olha para um presidente da República como alguém que vai ser esse ícone de moralidade, ou não deveria. Né? Tem alguns bons conservadores aqui nos Estados Unidos que defendem o apoio a Trump, por exemplo, que ninguém vai dizer que é um ícone de moralidade, exatamente nessas bases. Exatamente nessas bases. Né? Vai procurar referência moral no seu pastor, no seu pai. O estadista, muitas vezes, ele não é exatamente um ícone de moralidade, ele é desprovido, muitas vezes, até disso, dessas virtudes. Ele enfrenta a turma ainda pior, os inimigos, né, justamente porque ele, de certa forma, joga um jogo quase tão sujo quanto. É o tal do herói trágico. E para o Mourão e outros, como eu já disse, o Moro cometeu um grave erro, que para os militares é muito importante a questão da fidelidade. Né? É um ato de traição, não a princípios ou a consciência individual, mas a hierarquia, né? Você sair atirando em relação ao chefe. Isso é perigoso nas Forças Armadas. Então é por isso que houve um desgaste muito grande de Moro em relação a uma base bolsonarista, que não necessariamente é uma base bitolada ou fanática. São pessoas que fazem cálculos pragmáticos.